Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, sobre a procissão negra ou procissão das almas. É, é algo que eu não sei se você está assistindo, você tem certo medo com relação a alguns assuntos e acaba sonhando sobre isso, então é bom que não assista o vídeo. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto que aparece em nossos sonhos, então eu aconselho a ficar e assistir. E o que é a procissão negra ou procissão das almas, tá? É um assunto já que há muito e muito tempo, em vários países, muitas pessoas relatam, muitas pessoas comentam que durante o sonho elas veem nas ruas e de noite uma grande quantidade de almas caminhando e elas percebem que essas almas estão em sofrimento. Geralmente as crianças, elas têm, crianças que eu falo, os adolescentes também, tá? Elas têm mais sensibilidade ao mundo espiritual, que depois se perde até, mas elas sonham mais com isso. Alguns adultos, eles continuam com essa sensibilidade mais aflorada ao mundo espiritual, então elas ainda sonham com essa procissão das almas, ou procissão negra, como algumas pessoas chamam. E isso é um sonho com interpretação, é produto da nossa mente. O que é? Há relatos de muitas e muitas pessoas em várias épocas que contam o mesmo tipo de sonho com essa procissão de espíritos atormentados. Ela não é um produto da nossa mente durante o sonho, tá? Ele é um sonho espiritual, ou seja, trata-se de atividade do nosso espírito no mundo espiritual, aonde conseguimos ver e sentir algumas coisas que lá acontecem. E uma delas é a procissão negra ou procissão das almas. Ela faz parte de uma egrégora de baixa vibração. Deixa eu anotar aqui, tá? É uma egrégora de baixa vibração. O que é uma egrégora? É uma reunião de espíritos desencarnados, assim como sentimentos pesados, aonde esses espíritos eles ainda se encontram em um estado de sofrimento, tá? Ainda um estado de tormento, de revolta. Então eles vibram de uma forma muito baixa e eles acabam se aglutinando. Então eles acabam todos fazendo parte dessa egrégora de baixa vibração. Tá? Por que esses espíritos ficam assim? E eles não vão para a luz, por exemplo, para uma colônia espiritual, para uma egrégora de luz? Porque eles se encontram de tal forma, em tal revolta, que eles não conseguem achar esse caminho. No mundo espiritual, tudo é vibração. A maneira como eles vibram é muito baixa. Eles não entendem o que está acontecendo, eles ainda não perceberam que estão em outro plano, que desencarnaram, e eles acabam interiormente em revolta. E eles acabam todos se unindo nessa egrégora, uma egrégora de baixa vibração. E são espíritos de diferentes épocas, tá? Então são espíritos de pessoas que desencarnaram em diferentes épocas do ano, numa localidade específica. Como assim numa localidade específica? São os espíritos em revolta, de baixa vibração, que desencarnaram em épocas diferentes numa cidade, numa região, num determinado espaço geográfico. Tá? Então, esses espíritos, eles, durante a noite, onde as energias desse sentido, desse tipo de vibração costumam se manifestar, eles procuram alguém que os possa ajudar.
tá? Então, muitas vezes, você que tem uma sensibilidade maior ao mundo espiritual, você está sendo procurado por eles porque eles precisam de ajuda. São espíritos que ainda não encontraram ou não foram encontrados por uma colônia, uma egrégora de luz, uma colônia espiritual. E eles vagam. Geralmente, espíritos ali, você vai encontrar de pessoas que sofreram muito na vida, de ex-escravos, de pessoas que foram rejeitadas pela sociedade e desencarnaram desse jeito. E às vezes a revolta foi muito grande. Então, você vai encontrar espíritos de diversas pessoas que carregaram diversos tipos de sentimentos e onde esses sentimentos acabam levando a vibrarem dessa maneira. E no sonho de algumas pessoas, tá? Sonhos espirituais, eles acabam vendo essa egrégora de baixa vibração se movimentar no mundo espiritual. Essa movimentação, quando essa informação, através do nosso espírito, chega à nossa mente, nós interpretamos como uma procissão de espíritos de almas que sofrem, por isso o nome, a procissão negra ou procissão das almas, tá? Nós interpretamos dessa forma, que eles estão todos juntos e caminhando, procurando ajuda, tá? Mas é uma egrégora, eles estão juntos numa egrégora, tá? De baixa vibração, espíritos de pessoas que desencarnaram em épocas diferentes, tá? Numa localidade específica, numa cidade. Espíritos que ainda sofrem o tormento e que procuram, de certo modo, ajuda para sair desse estado. Os relatos de pessoas em várias épocas do ano, em várias localidades, Europa, Estados Unidos, eles relatam essa procissão negra ou procissão de almas em seus sonhos, tá? É a mesma? Não. Cada local onde ela é descrita que foi vista é uma egrégora diferente de baixa vibração, uma localidade específica, ok? Então, muitas pessoas relatam, por exemplo, aqui no Brasil, essa egrégora de baixa vibração, agora nem tanto, mas algumas décadas atrás relatavam que havia, por exemplo, a alma de muitas pessoas que sofreram o tormento da escravidão. Então, eles chegavam a ouvir até a corrente, os grilhões de pessoas que os espíritos ainda tinham a sensação que estava presa a essas correntes, esses grilhões. Então, algumas pessoas com sensibilidade ao mundo espiritual chegavam a escutar essas correntes sendo puxadas na rua, o barulho desses grilhões, ou mesmo os chicotes, barulhos de cavalos e o grito de almas atormentadas, de dor, tá? Então, por exemplo, se você pega um país na Europa e você pega algum relato de alguém que sonhou, que viu no sonho uma egrégora de baixa vibração, você vê, por exemplo, pessoas que sofreram em épocas diferentes, de acordo com, às vezes, um outro povo estrangeiro que chegava para colonizar ali e fazer subjugavam essas colônias que ali se encontravam, tá? Então, o sofrimento dessas almas, elas vão ser de acordo com o que elas sofrerem em vida da localidade específica. Cada cidade tem a sua egrégora de baixa vibração. E algumas pessoas com essa sensibilidade maior acabam vendo e sentindo isso com os olhos do espírito, tá? Essas egrégoras de baixa vibração, elas chegam a encontrar egrégoras de luz, as colônias espirituais? Sim, muitas egrégoras de baixa vibração já nem existem mais, porque colônias de luz já chegaram até ela, tá? Aqui é uma colônia de luz, ou colônia espiritual, ou uma egrégora de alta vibração de luz. Então vem até elas e conseguem tirar esses espíritos que ali se encontram desse estado. Eu posso dizer que essa egrégora de baixa vibração é uma parte do umbral? Sim, você pode dizer que é uma parte do umbral, uma essência do umbral. O umbral o que é? O umbral é um estado específico de alguns espíritos que depois desencarnados, que também se encontram em revolta, se encontram em sentimentos pesados, eles acabam se aglutinando, se juntando numa dimensão específica do mundo espiritual, onde algumas pessoas chamam de umbral. Essa egrégora de baixa vibração
ela é uma partezinha desse umbral, tá? Elas podem, todas depois mais tarde, por exemplo, se não encontrarem o caminho de luz, se juntarem lá no umbral, mas a dimensão, o modo de vibração é o mesmo. Como eu disse para vocês, ainda existem algumas pessoas hoje que sonham com essa procissão negra ou procissão das almas, porque algumas egrégoras ainda de baixa vibração existem, esperando que uma colônia de luz, uma colônia espiritual, venham tirar eles dessa situação, tá? Então, por isso que nós temos que rever como estamos levando a nossa vida. Porque tudo que você sente, todo sentimento que você alimenta, que você acumula, isso vai fazer influência depois em outro plano. A morte é inevitável, ela vem para todos. Então nós temos que se preparar também nesse sentido. Aonde a falha das religiões é que eles não instruem, eles não mostram como devemos realmente nos preparar para adentrar nesse outro plano espiritual. Acredito que até por medo, por receio, mas é sentimento. Nós temos que aprender a realmente conviver com as pessoas, a aprender a lidar com os nossos sentimentos, para que depois esses sentimentos não sejam os nossos grilhões, as correntes que nos prendem a egrégoras desse tipo de baixa vibração. Então, muitas pessoas que às vezes desistem de viver pensando assim, no outro lado eu vou ter paz. E não, e nem do outro lado encontra paz. A paz vai ser um estado em que ela só vai encontrar do outro lado dependendo de como ela viveu nesse plano, na matéria, tá? É uma continuação. O corpo deixa de existir, mas o espírito não. Então nós devemos muito tomar cuidado com o que carregamos de sentimentos dentro de nós, a maneira como vibramos a nossa vida, como relacionamos com as pessoas. Por exemplo, se você é muito de ficar xingando, falando palavrão, isso vai acumulando no teu espírito como manchas, tá? E você pode vibrar baixo com relação a isso. E o que acaba acontecendo, você vai atrair outros espíritos também que vibram assim, tá? Em revolta, em um estado em que depois que desencarnam, não entendem o que está acontecendo. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu não estou dizendo para vocês viverem sobre dogmas ou regras ou conceitos. Não. Nós temos a liberdade de viver como nós queremos, mas nós temos que entender que essa liberdade ela tem que trazer para nós felicidade. No momento em que essa liberdade ela deixa de ser felicidade em nossas vidas, nós temos que parar e rever como estamos vivendo, o que estamos carregando no nosso coração, na nossa mente, tá? Foi só uma observação esse ponto. Então, assim, sonhar com essas procissões de almas ou procissões negras, como em alguns países são chamados, elas são parte de sonho espiritual, não é atividade da tua mente, tá? A maneira só como depois é processada pela tua mente de entender que é uma procissão, são vários espíritos andando ali na rua, esse sim é processado pela nossa mente através das informações que chegam pelo nosso espírito. Mas, como eu falei para vocês, na verdade é uma egrégora, é uma massa de energia de baixa vibração, onde os elementos são esses espíritos que encontram-se em revolta ainda, esperando uma ajuda da colônia de luz ou uma egrégora de luz, tá? Eu acredito que vocês tenham entendido um pouco. Como eu disse para vocês, se algumas crianças, se alguns filhos de vocês que estão assistindo sonham com tal coisa, isso é normal, em razão das crianças terem maior sensibilidade espiritual. Depois, com o tempo, elas vão perdendo isso. É uma pena porque a vida faz nos perder isso, a incredulidade, a falta de fé, a falta de esperança faz nos perder esse contato com o mundo espiritual, tá? Por isso que é mais normal as crianças terem. Depois de adulto, pessoas que continuam com certa sensibilidade ao mundo espiritual, elas podem encontrar essas egrégoras. O que acontece é que é assim, geralmente quando sonhamos com essas egrégoras de baixa vibração, com essa procissão negra, procissão de almas, nós temos medo, nós sentimos medo. E no sonho, ou você vai ficar parado, estagnado, ou você vai se esconder, tá? A maioria absoluta é assim.
Então é muito difícil falar para você, ó, se você sonhou, vá lá, tenta ajudar. É muito complicado porque são muitos ali e você pode absorver os sintomas espirituais de alguns espíritos que estão ali. Então, por isso que no sonho a estagnação, o medo ou você tentar se esconder é perfeitamente normal. Você pode fazer uma oração por eles depois que você acordar. Claro que você pode fazer uma oração, uma prece por todos eles, pedindo que uma coluna de luz possa encontrar e ajudar essas almas, esses espíritos que ali se encontram em revolta, tá? Então, a melhor maneira de você ajudar, se você conseguiu ver uma procissão negra durante o seu sonho, é fazer uma prece por eles, tá? Outra coisa, eu respeito se você não acredita, eu respeito se o entendimento que você tem é outro. O que eu estou tentando falar aqui é que isso é algo normal, espírito é energia. O nosso mundo, o nosso universo, tudo que compõe é composto de energia e matéria. O que uma ala muito grande do espiritualismo tem tentado mostrar é que isso não é algo sobrenatural e sem explicação. É algo totalmente plausível e explicável. Então, você entendendo que o mundo espiritual é energia e que o resto é matéria, fica fácil compreender esses assuntos. Então, o sobrenatural, quando ele é explicado, ele deixa de ser sobrenatural. Ele começa a ser algo comum e aonde podemos estudar isso com mais calma e compreender o que se passa no mundo espiritual também, tá? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa lá nos comentários, que assim que eu puder eu vou estar respondendo vocês com calma e com clareza sobre essa questão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que se inscreva, deixe o seu like ou dislike, acione o sino para receber notificação a cada vídeo novo, ok? Espero que tenham bons sonhos. Se vocês sonharem com isso, não tenham medo, é algo normal, é o sobrenatural explicado que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau!